Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui, criando esse laço, essa comunicação, conversando com vocês mesmo. E eu vou me apresentar, né? Fiz aqui, gente, uma colinha porque é a primeira vez que eu vou, falar assim sobre um assunto delicado e então eu quero não esquecer dos detalhes mais importantes, então eu fiz uma colinha aqui, eu espero que não incomode vocês, tá bom? Eu me chamo Beatriz, eu tenho 25 anos, sou casada há 2 anos, sou dona de casa, esposa, advogada, baterista e sei lá, não sei se tem mais alguma coisa relevante pra falar, mas eu sou isso aí. E conforme vocês viram aí no tema, eu quero conversar com vocês hoje sobre a minha experiência com relação à gravidez anembrionária, todo esse processo que eu passei, como foi isso pra mim, né? E o intuito desse vídeo é trazer uma identificação, sabe? Que você aí do outro lado da telinha, caso esteja passando por isso ou já passou por isso, possa ter alguém que esteja com você nesse mesmo processo, né? E alguém que possa trazer palavras de conforto, de esperança, palavras que venham realmente trazer algum tipo de consolo. Então, a finalidade desse vídeo é essa, na verdade. Até porque quando eu passei por isso, eu fui procurar alguns vídeos e eu achei pouca coisa, poucas mulheres falando sobre esse tipo de gravidez, né? Acredito também que seja uma coisa muito rara. Quero trazer hoje pra vocês como que foi tudo isso na minha vida, tá bom? Eu descobri que eu estava grávida ano passado, no dia 5 de agosto. Descobri que eu estava grávida. Fiz 2 testes de farmácia, os 2 eram positivos. E aí eu vou ver se até consigo deixar passando, sei lá, a reação do meu marido, porque eu cheguei, a fazer aqueles videozinhos surpresa, mostrando, anunciando a gravidez. E eu vou ver se eu consigo deixar rolando aí, mas se não der, vocês me perdoem, tá bom? Enfim, eu descobri que eu estava grávida e nós começamos já todo o processo do pré-natal, fizemos exame de sangue, tudo certinho. A primeira ultrassom a gente realizou também no mesmo mês, em agosto, só que no dia 21. Quando nós chegamos para realizar a ultrassom, a médica que estava realizando o exame, ela perguntou se eu tive algum sangramento, se tinha acontecido alguma coisa estranha comigo nesses dias, né? E eu falei que não, tava tudo normal e tal, e aquilo me deixou um pouco apreensiva, né? Eu falei, por que será que ela tá perguntando isso? O que será que tem de estranho ali que tá aparecendo no exame? E ela, nos mostrou que o ultrassom mostrava o saco gestacional formado, o saco gestacional todo bonitinho, que é onde o bebê fica, mas que não tinha feto, não tinha embrião nenhum, somente o saco gestacional. E aí, com isso, eu fiquei preocupada, né? Eu falei, mas isso é normal, né? Como que é? Aí ela me explicou, ela falou assim, pode ser que você tenha descoberto a gravidez muito recente e o embrião ainda muito pequenininho realmente não aparece. Mas fica tranquila, daqui um mês você retorna e faz um novo exame. Aí, beleza. Deixa eu pegar minha colinha aqui, gente. Aí, beleza, a gente esperou tudo. O exame que a gente fez, o de sangue, o beta, ele deu super altíssimo, então realmente eu estava grávida, né? Mas o embrião não tinha aparecido nesse primeiro exame. Aí nós esperamos um mês e no mês seguinte, que é o mês 9, numa quarta-feira, dia 20, a gente teve um retorno com a obstetra. E nesse retorno, ela foi muito clara e explicou todas as circunstâncias e todas as hipóteses que poderiam acontecer. Então ela explicou para nós que se o próximo ultrassom que nós fôssemos realizar não aparecesse nenhum embrião, nenhum feto, seria caracterizado como uma gravidez anembrionária. E eu falei assim, meu Deus, mas o que é isso que eu nunca nem ouvi falar, né? Eu juro, eu nunca tinha sequer ouvido falar ou visto alguém, conhecido alguém que tivesse passado por isso. Aí eu perguntei. Aí ela explicou que a gravidez anembrionária, ela é uma gravidez caracterizada pelo desenvolvimento do saco gestacional sem um embrião.
né? Essa é a definição que você vai achar, por exemplo, no Google. Só que na realidade, não é que não tem um embrião, né? Até porque precisa de um embrião para o óvulo ser fecundado e tudo mais. Precisa de um espermatozoide para ser fecundado. Só que a grande questão é que em algum momento ali desse processo de desenvolvimento e de formação, o embrião, o feto, ele para de se desenvolver, né? Ele morre nesse processo. Então é isso que acontece. Só que o seu corpo ele já formou o saco gestacional, ele tá se desenvolvendo, mas ainda sem cair a ficha que não tem mais um feto ali, entende? É muito complexo, pra mim foi muito complexo de ouvir isso pela primeira vez. E aí ela falou assim que não tem uma causa específica, não é algo que você, mãe, faz que gere isso, sabe? Que seja culpa sua, negligência sua. É realmente uma causa aleatória, não específica e que acomete até que, assim, eu acho que são poucas mulheres que têm essa experiência, graças a Deus, né? Porque não é uma coisa muito legal de se viver. Se fosse o caso de ser diagnosticada com a gravidez embrionária, eu teria que fazer uma curetagem, né? Que é a raspagem ali do útero para tirar o saco gestacional e todos os resquícios ali que estiverem presentes. Aí aquilo já me deu um aperto enorme no coração. E eu cheguei em casa, aqui ó, vocês estão na minha sala, eu cheguei em casa, eu deitei exatamente aqui no chão, e eu comecei a orar, eu comecei a falar com Jesus, e eu comecei a pedir praticamente desesperadamente que eu não queria viver aquilo, né? Que eu não queria que isso acontecesse e tudo mais. E eu comecei a chorar. Só que eu nunca imaginei que eu poderia sentir aquilo que eu senti naquele momento que eu estava aqui, né? E o que foi exatamente que eu senti? Eu senti uma paz muito grande. Depois que eu chorei, né? Tudo que eu tinha para chorar, eu senti uma paz muito grande. Eu senti, assim, Jesus me abraçando e cuidando de mim, e eu pude ouvir e ter uma percepção muito clara de que aquilo estava prestes a acontecer, de que eu iria passar por aquilo. Foi como se Jesus estivesse me preparando meu coração, mas afirmando que Ele estaria comigo naquele processo, entende? Que a presença dEle estaria comigo, me confortando. E enfim, eu nunca imaginei que eu poderia sentir paz no meio de uma situação dessa, ou de receber, de sentir que isso aconteceria comigo. Aí, beleza. No dia seguinte, na quinta-feira, a gente foi fazer o novo ultrassom. Isso dia 21/9, um mês certinho do último ultrassom. Realmente não tinha nenhum feto, não tinha nenhum embrião. Ou seja, um mês que a gente esperou já era pro embrião ter se desenvolvido a ponto de aparecer no ultrassom, se tivesse de fato um feto ali. Mas como não tinha, né, a imagem foi a mesma, somente do saco gestacional, sem nenhum embrião, sem nenhum bebê. Então, o meu bebê, ele, durante esse processo de desenvolvimento, por alguma razão, ele não aguentou, ele não conseguiu, né, seguir em frente e morreu. Então, o meu corpo tinha todas as características de uma gravidez, o exame de sangue, o exame de urina, o saco gestacional, mas infelizmente não tinha mais um bebê, mais um embrião ali. Aí, assim, gente, por mais que, né, eu falei pra vocês que eu tive essa experiência, que eu pude ouvir, entender que aquilo iria acontecer comigo, é uma coisa que realmente choca, que você fica, sabe, bem perplexa com aquilo. E aí, eu voltei pra casa e fui ter novamente esse momento de secreto comigo e com Jesus, e eu comecei a chorar também bastante, porque ainda você entende, mas não entende mais ou menos, sabe? É muito louco, porque o seu corpo tá grávida, né? Seu corpo tá ali, mas você precisa entender que não tem bebê. E aí eu cheguei em casa, tive esse momento meu com Jesus, e eu falei pra ele, eu falei assim, eu sei que você é bom, né? A palavra de Deus fala em Jeremias que eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós. São pensamentos de paz, pensamentos de bem e não de mal. Então eu falei, eu confio na sua palavra, eu confio que essas são as suas intenções pra mim, eu confio na sua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita o tempo todo. Então eu mantive essa confiança no Senhor, né, o tempo todo, mas eu pedi pra ele, eu falei assim, por favor, que se for pra abortar,
que seja de modo natural, que o meu corpo faça esse trabalho, que o meu corpo, ele sabe, seja responsável por realmente expelir. Eu não queria de jeito nenhum fazer a curetagem, gente, não queria de jeito nenhum, porque ele é um procedimento invasivo, é um procedimento dolorido, né, porque essa raspagem às vezes pode dar uma leve perfurada, dar uma machucada ali no útero, então eu não queria de jeito nenhum fazer aquilo. Aí beleza, fiz esse pedido pro senhor. Na segunda-feira, dia 2/10, eu acordei com uma cólica terrível, uma cólica muito, muito, muito forte. E assim, eu não tenho cólica, a minha cólica ela é fraca, ela é chatinha, mas ela é fraca, ela não é aquela coisa insuportável. E essa dor que eu tava tendo, ela tava muito forte pra ser uma cólica, né? Mas eu falei, nossa, acho que vai descer pra mim, não sei, eu tô com uma cólica chata. Não consegui fazer nada no dia, coloquei uma bolsa, aquela bolsa quentinha, tomei um remédio e fiquei deitada praticamente o dia todo, sem conseguir fazer nada porque tava uma dor muito chata mesmo. E aí, um desses momentos que eu tava deitada, eu levantei pra ir ao banheiro e quando eu abaixei as minhas calças, né, pra usar o banheiro, eu vi muito sangue. Eu falei, nossa, desceu pra mim, gente. A cabeça da pessoa não consegue compreender o que tava acontecendo. Eu falei, nossa, desceu pra mim e tal. Que coisa. Me limpei, voltei a deitar. Novamente fui ao banheiro e aí, quando eu sentei na privada, saía muito sangue, gente, muito sangue. E assim, era aquele sangue que escorria e que eu não conseguia nem levantar da privada, porque eu me limpava e aquele negócio escorria. Eu falava, gente, tem alguma coisa de errado, porque nunca aconteceu isso. O meu fluxo menstrual também é um fluxo bem tranquilo, nunca tinha acontecido aquilo, então eu comecei a ficar um pouco desesperada de ver tanto sangue. Eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Eu liguei pro meu marido e ele tava parado no trânsito na Marginal, completamente ilhado, assim, parado, sem ter pra onde ir. E eu falei assim, amor, tem alguma coisa de estranho, eu vou ter que ir pro hospital porque eu tô sentindo uma dor insuportável e eu tô sangrando muito, eu não sei o que tá acontecendo. E ele só me lembrou de uma coisa, ele falou assim, ó, lembra do que você pediu pra Jesus. Quando ele falou isso, sabe, assim, deu uma luzinha assim na minha cabeça, aí eu falei, caraca, eu estou abortando, isso daqui é o aborto, né? Meu corpo tá produzindo aquilo que eu tanto pedi pra Jesus. E aí caiu a ficha. Aí falei, meu Deus, tô abortando, né? Preciso ir para um hospital. Entrei em contato com a minha mãe, até porque ele tava parado no trânsito. A minha mãe veio aqui me buscar, trouxe aqueles absorventes noturnos, sabe, que são bem maiores. E eu lembro que só o trajeto que eu fiz do banheiro até, do meu banheiro do meu quarto, até o banheiro de tomar banho, foi um rastrinho de sangue assim que ficou, e o banheiro ficou todo sujo, porque era muito sangue, gente, muito sangue mesmo. Aí eu comecei a também expelir, eu não sei falar como que é o termo exato, mas sabe aquelas coisas mais gelatinosas, assim, uns glóbulozinhos? Ai, eu não sei a palavra, gente, mas eu comecei a expelir aquilo também. Aí a minha mãe me pegou, a gente foi pro hospital, chegamos no hospital, acabei passando na frente ali por ser uma situação mais emergencial mesmo. E aí a médica, ela foi tentar me avaliar, mas não dava porque era muito sangue, ela não conseguia nem enxergar, nem colocar nenhum tipo de aparelho porque era muito sangue que escorria. E aí ela me explicou, ela falou, realmente você está sofrendo um aborto, tá bom? E você precisa compreender que o aborto, você tá sentindo essas dores que são dores de contração. Porque o seu útero, ele tá se contraindo e relaxando para expelir o mesmo movimento que faz para expelir o bebê. Então é como se eu estivesse sentindo dores de parto, porque o útero faz o mesmo trabalho, né? Então, para expelir os resquícios, o saco gestacional, tudo, e para expelir o bebê é o mesmo movimento. Então, era como se eu estivesse sentindo dores de parto mesmo, as dores de contração. E aí ela me explicou, ela falou assim, infelizmente não tem muito que eu possa fazer por você, eu posso te dar um remédio na veia para tentar aliviar, mas não vai fazer aquele milagre assim de fazer você não sentir mais nada, você vai ter que passar por esse processo mesmo. Aí quando ela falou isso, que eu pude ter a percepção do que estava acontecendo, tudo, eu me revirava assim na cama, tentava achar posições mais confortáveis. Algumas horas no hospital, eu fiz um
ultrassom transvaginal para verificar o que tinha ainda, se já tinha expelido tudo, o quanto faltava. E aí no ultrassom mostrou que faltava uma pequena parte só para ser expelida, já tinha conseguido expelir grande parte, faltava só uma coisa que eles falaram que era pequena, né? E aí a médica me deu, antes de ir embora, ela falou assim, ó, eu vou te liberar, que aí você termina de expelir em casa mesmo, tá? Mas fica tranquila, não sei o quê. Ela falou assim, eu vou te dar uma injeção no bumbum, que é pra acelerar esse processo. Então, as contrações, elas vão diminuir o intervalo, a dor vai aumentar, mas é que é pra acelerar esse processo, pra você conseguir expelir tudo mais rápido. Falei, tá bom. Só que, gente, eu não tava imaginando o que estava por vir. Ela me deu a injeção no bumbum, entrei no carro e fui pra casa. No trajeto, gente, eu quase que vi a luz de Jesus assim na minha frente, porque era uma dor insuportável, insuportável. Não tinha descanso, a dor não tinha intervalo e era uma dor absurda, absurda. E eu falava, meu Deus, eu não vou aguentar isso. Minha mãe dirigindo, desesperada também. Aí cheguei em casa, aquela dor, ela começou a aliviar mais ou menos, mas assim, aí tomei um banho quente, deixei uma bolsa quente e fui tentar dormir. Foi isso que deu pra fazer. E aí, durante a semana, isso foi dia 2, numa segunda-feira. Na terça-feira eu continuei sangrando, na quarta eu continuei sangrando, mas eu não tinha aquelas mesmas dores. Na quinta-feira, pela manhã, dia 5, eu acordei com muita dor de novo, a mesma dor que eu tive na segunda-feira. Muita dor. E eu falei assim, o nome do meu marido é Andrei. Eu falei, Andrei, pelo amor de Deus, vai comprar um remédio, porque eu tô sentindo as mesmas dores. Vai comprar alguma coisa. Quando ele saiu, eu achei uma posição na cama que tava confortável pra mim. E eu fiquei naquela posição e me deu uma vontade de fazer força, tipo, do nada, assim. Aí eu fiz uma força, assim, quando eu fiz uma força, eu senti que saiu algo de mim, assim, grande, sabe? E com uma textura estranha, não era tipo sangue líquido, assim, era uma coisa grande, gente. E com... Ai, como que eu posso dizer? Não era líquida, sabe? Era uma coisa, assim, consistente. Aí eu fui pro banheiro, quando eu abaixei as calças que eu vi, era um negoção enorme, assim, eu não sei explicar o que era isso, mas era um negócio enorme que parecia um bebê, assim, sei lá. Aí eu comecei a chorar desesperada. Nesse momento meu marido chegou. Eu falei, meu Deus, olha o que saiu de mim, que não sei o que e tal. E aí eu lembro de ficar no banheiro chorando, porque aí eu tinha entendido que eu tinha perdido um bebê e eu chorava muito. E aquele momento foi um momento muito especial, assim, porque eu lembro que meu marido, ele encostou assim na parede, me abraçou, sabe? E a gente ficou juntos ali, eu chorando e ele me abraçando. E esse momento foi um momento muito marcante pra mim. Aí depois disso ele terminou, ele me deu banho, ele lavou meu cabelo. E a gente saiu. Quando a gente saiu, eu dei uma respirada, eu falei assim, eu preciso encerrar esse processo, eu preciso encerrar esse ciclo, porque senão eu vou ficar presa nisso e vai ser uma coisa muito difícil de eu me reerguer novamente. Então, eu falei, preciso encerrar essa fase. Eu peguei aquele negócio que saiu, tirei uma foto que eu ia mandar pra minha mãe e joguei na privada. Dei descarga. Quando eu mando a foto pra minha mãe, que eu vou olhar, a foto, ela retrata exatamente um bebê, gente. Dentro daquela coisinha gelatinosa consistente que saiu, você enxergava plenamente, assim, muito claro, a cabecinha do bebê, o corpo. Pra mim, era um bebê. Era um bebê. E aí a neura ficou pior. Aí começou a tudo piorar de uma forma bem absurda, porque eu comecei a chorar desesperada. Eu falei, eu taquei meu bebê na privada. E eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, eu taquei meu bebê na privada, meu Deus. Veio um sentimento de culpa, uma sensação muito ruim, gente. Uma sensação que eu não sei explicar, assim, muito ruim mesmo. E quando eu mandei pra minha mãe, ela tentou me confortar, Ela, não, Bi, calma, não é o bebê, não tinha embrião, tal, não sei o quê. E depois no retorno que eu fiz com a obstetra, ela realmente me explicou que não era o bebê, né, mas que era realmente o entorno ali do saco,
não chegava nem a ser placenta porque não tava tão formadinho assim, mas era esse entorno do saco gestacional mesmo, né? É que eu não sei se eu posso colocar a foto aqui, porque a foto ela é uma imagem forte. Mas, gente, retrata parece muito um bebê. Eu não sei se é a nossa mente que cria isso, mas parece muito um bebê. Fiquei esses 4 dias praticamente abortando, né? Foi os dias seguintes, né? Os dias que se passaram foram os dias mais delicados, porque a gente, quando descobre a gravidez, baixa o aplicativo, né? Pra acompanhar a evolução do bebê. Baixa o aplicativo para ver as semanas, tudo. E eu acompanhava ele todo dia, sabe? Eu acompanhava todo dia o aplicativo para ver como que tava o bebê. Eu dormia ouvindo o coraçãozinho, porque no aplicativo eles simulam, né? Eu dormia ouvindo o coração do bebê. Então os dias seguintes eles foram dias mais sensíveis e mais complicados, porque você compreende o que você passou, né? E aí você sente a falta de um bebê que você nunca teve nos braços, mas que você fala, meu Deus, eu quero meu bebê de volta, né? E assim, não dá pra romantizar um momento desse, porque realmente foi muito difícil e doloroso, mas em todo tempo eu sabia que Deus estava cuidando de mim, eu tinha essa convicção muito grande, até porque em nenhum momento eu senti raiva de Deus, em nenhum momento eu senti, sabe, qualquer sentimento assim com relação a Deus. Eu sabia que Ele estava cuidando de mim, eu sabia em quem eu tinha entregue a minha vida, eu sabia das intenções dEle, sabia dos planos dEle, sabia que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita, e era aquilo que eu confiava e descansava no meu coração. Sabia que tudo tinha um propósito e que por mais que eu não entendesse naquele momento ou não viesse a entender isso ao longo da minha vida, não tem problema. Eu sei que existe um Deus que está cuidando de mim e eu sei que eu posso descansar nessa vontade dele que é sempre tão boa. Gente, esse foi o meu processo, isso foi tudo que eu passei. E foi o que eu falei, sabe? Eu não sei exatamente qual que é o propósito, qual que é a razão, mas talvez tudo isso tenha acontecido para que a minha fé fosse fortalecida, para que meu amor pelo Senhor fosse reconhecido mediante as dificuldades, mediante a dor, né? Porque você num momento de paz, de alegria, de coisas boas, é muito fácil você falar que tá tudo bem e amar a Deus, mas é diante das provações, das dificuldades que Deus pode reconhecer e provar o nosso amor por Ele, entende? Então, acredito que isso também fortaleceu uma luta que eu tenho dentro de mim, que é uma luta contra o aborto. Eu sempre fui contra o aborto, principalmente a legalização do aborto, e a minha fé, ela sempre fundamentou essa minha luta. Só que agora eu juntei uma coisa muito forte, que é a minha fé juntamente com a minha experiência. Então eu pude ver quais são as consequências psicológicas de tudo isso, que não é um processo fácil, não é uma coisa fácil de você viver. E hoje, gente, eu tenho uma grande alegria em poder compartilhar. Eu não sei quantas pessoas viram os shorts que eu anunciei, que eu publiquei, na verdade, mas hoje eu estou grávida, tô com o meu bebê aqui, o meu bebê tá bem, tá crescendo, tá saudável. E eu tô muito feliz, realmente aquela passagem da Bíblia, né? O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu estou no período da manhã, vivendo o meu bebê arco-íris, vivendo esse momento tão maravilhoso na minha vida. E as palavras que eu tenho pra compartilhar com você, que se você tá passando por isso, se você tá passando por esse momento que é difícil, que é doloroso, sabe, ainda existe um Deus que tem pensamentos de paz sobre você, que tem pensamentos de paz sobre a sua vida, que tem planos, sabe, bons a respeito de você. E há uma esperança muito viva para que Deus possa realizar os seus sonhos, Deus possa trazer, sabe, uma novidade de vida sobre a sua vida. E é isso, esse é o meu relato. E eu só posso dizer que Deus é bom o tempo todo. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deus abençoe vocês e até um próximo. Um beijo!